Meus irmãos, nós hoje daremos sequência à nossa série de estudos nos 10 mandamentos, né? Nós já vimos os 4 primeiros mandamentos e nós lembramos que os 4 primeiros mandamentos da tábua de Moisés, que Deus entregou a Moisés, continha a instrução de Deus de como deveria ser a ação do homem para com Deus. Agora, nesses últimos 6 mandamentos, nós vemos que a forma como é escrita ensina-nos como nós devemos nos dirigir ao nosso próximo, como deve ser mediado pela fé a nossa relação com o nosso próximo. Então, hoje nós vamos analisar o 5º mandamento, né? Eu coloquei aqui o tema da nossa série deste ano, é doutrina para a vida. 5º mandamento, eu coloquei só a palavra honra, honra. Então, você quiser lembrar depois qual será o mandamento, você vai lembrar que existe um mandamento que fala honra, começa assim, é um imperativo, é uma ordem, né? E, bom, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de dar o nosso plano de estudo, o nosso plano de ensino, para onde nós vamos, da onde nós estamos saindo, qual o percurso que nós faremos. E aqui, bom, antes de tudo, nós vamos fazer a leitura e análise do mandamento, né? Nós vamos ver Êxodo capítulo 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta, caso queira ficar com ela aberta, em Êxodo capítulo 20. Caso não, eu vou projetar aqui apenas este versículo do capítulo 20 de Êxodo. Na sequência, nós vamos para o Catecismo Maior de Westminster, né? O que o nosso símbolo de fé diz sobre esse mandamento, né? Qual a explicação de um dos nossos símbolos de fé vão tratar a respeito deste mandamento, né? E na sequência, nós vamos desaguar em um assunto que é pouco abordado nas igrejas, que é o pecado do racismo. Ou seja, nós vamos sair do 5º mandamento, que vai falar sobre honrar pai e mãe, e nós vamos chegar num assunto racismo. Como você olha assim, de primeira vista, assim, você acha estranho, né? Porque não há ligação alguma, né? Mas o Catecismo Maior ele nos permite analisar muitos textos e muitos assuntos a partir de interpretações dos mandamentos ou qualquer outro texto. Quando ele faz uma análise, ele sempre abrange. Então, você vai ver que na nossa próxima aula, por exemplo, o 6º mandamento, não matarás, nós vamos trabalhar sobre o assunto aborto. Então, você percebe que são temas atualíssimos, temas frequentes no nosso cotidiano, e nós temos um embasamento bíblico para todas essas coisas, não precisamos de nenhuma corrente ideológica para nos posicionarmos, nós temos a palavra de Deus, e isso é suficiente. Então, vamos primeiro ao mandamento 5º, honra pai e mãe. Está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, esse versículo muitas vezes é interpretado como o único mandamento que há promessa, né? Você já ouviu falar? Há um mandamento que é o único que há uma promessa. Na verdade, todos eles existem promessas, né? Se você obedece ao Senhor, logo você será abençoado. Pelo fato de nós obedecermos, já é uma bênção em si. Mas esse aqui é o único que traz um complemento, né? Para que se prolongue os teus dias na terra. Mas vamos analisar, aí eu destaquei em cores, o que significa a palavra honra. A palavra honra é uma atitude de coração que expressa reverência ou respeito. Quando você ouve esse termo, honrar, remete a isso, a respeito, a reverência, a uma atitude interna, a uma disposição de querer honrar, né? Não posso utilizar o termo para explicar o termo, né? Mas é uma disposição de respeito, de reverência. Quando nós vemos, então, a palavra honra, tem esse sentido, é uma atitude. Mas ele coloca na sequência, teu pai e a tua mãe, ou teu pai e tua mãe. Mas geralmente as pessoas interpretam esse texto de maneira restrita, né? Pai e mãe como sendo apenas os pais biológicos, né? A autoridade da casa, mas isso é uma interpretação muito restritiva quando nós analisamos que isso está sendo colocado por uma nação, né? Então, quando o texto coloca honra teu pai e tua mãe, não é somente ao pai e à mãe biológico, ou chefe de família nesse sentido. Tem uma aplicação muito maior, né? Então, quando você lê teu pai e tua mãe, você tem que interpretar que são todos colocados sobre nós em autoridade.
Então, pai e mãe aqui não é, vou repetir, não é o seu pai e sua mãe apenas, mas autoridades que foram colocadas sobre sua vida. Então, por exemplo, a autoridade no Estado, a autoridade no Estado, nós vemos policiais militares, policiais civis, enfim, autoridades. Nós vemos há autoridades na igreja? Há autoridades na igreja. A palavra de Deus, a autoridade, o pastor, a autoridade, os presbíteros, os diáconos são autoridades dentro da esfera igreja. Então, cada esfera terá autoridades, né? É isso que o texto se refere quando diz, honra teu pai e tua mãe. É interessante que uma civilização que deixou de respeitar as suas autoridades é uma sociedade em ruína. Há um provérbio ganês que diz assim, a destruição de uma nação começa nos conflitos nos lares. Esse é um ditado ganês, e é muito verdade. A sociedade ela desmorona quando não há uma reverência, uma honra às autoridades. E aqui o texto continua, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Obviamente é uma menção, está falando a Canaã, está falando a terra que os israelitas iriam receber. Só que, como nós podemos entender esse texto para uma aplicação para nós? A obediência a Deus traz bênçãos de vida longa e prosperidade. Perceba que quando eu obedeço uma autoridade, eu não tenho que estar pensando em obedecê-la somente. A obediência somente fica restringida à pessoa. Eu a obedeço por conta de Deus. Eu obedeço essa pessoa em Deus. Quando você se refere a uma autoridade, você não tem que pensar que a autoridade está nela, mas a autoridade foi dada a ela por Deus. E assim nós temos reverência às autoridades. Bom, aqui nós fechamos uma análise desse texto aqui, mas eu disse que esse texto aqui, ele faz menção, pai e mãe, a várias outras autoridades. Eu gostaria de mostrar algumas. As Escrituras utilizam metáforas, né, para se referir, por exemplo, a governantes. José fala a Faraó que se refere a ele como pai. Nós vemos chefes militares. Naamã é chamado de pai. Profetas. Eliseu é chamado de pai. Mestre de sabedoria. Quando você pega um provérbio, você vê, filho meu, ouça as instruções. Ou então, esse próprio salmo que eu incluí aqui, que ele se coloca como um pai. Líderes na igreja são colocados como pai. Quando nós ouvimos falar sobre os pais da igreja, estamos falando das autoridades, dos primeiros, dos primórdios, né? Pessoas mais idosas serem colocadas como pais também. Em 1 Timóteo mesmo há se você puder depois ler o 5º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que há uma explicação mais apurada, mais profunda sobre essa questão. Então, relembrando aqui que pai e mãe nas Escrituras tem referência, por conta do estilo de metáfora, também às autoridades, não somente aos pais e mães. Mas então nós vamos para o nosso catecismo. O catecismo maior, ele vai explicar qual é o alcance geral do 5º mandamento. Olha só, irmãos, o alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns com os outros em nossas diversas relações como inferiores, superiores ou iguais. Agora, quando nós vemos essa explicação, ela faz um sentido ainda maior. A forma como nós dirigimos não é somente para os superiores, mas também para os inferiores e os iguais. Bom, vamos entender isso aqui. Quem é o meu inferior? Vamos imaginar aqui, em uma relação entre pai e filho, quem é o superior? O pai. E o inferior? O filho. Quando esse filho ele tem um irmão, o irmão dele é o quê? Superior ou inferior? É iguais. Então aqui nós temos uma forma de enxergar não somente a autoridade, mas toda pessoa. Toda pessoa nós temos que honrá-la. Olha aqui como já abrange um pouco mais, né? Nós devemos ter reverência, respeito para com todos. Não porque uma pessoa é mais autoridade em determinada área do que outra. Todas as pessoas devem ter o mesmo nível de disposição da nossa parte. E o catecismo ele vai continuar na pergunta 127. Ele vai explicar sobre como que é a honra para inferiores, superiores e iguais. Olha só, a honra que os inferiores devem aos superiores é
toda a devida reverência sincera, em palavras e procedimentos. Essa é a disposição quando alguém é inferior para o superior. Mas quando é o superior, como ele honra aquele que é inferior? Conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores e orem por eles e os abençoem. Olha só, então, não é somente um aspecto que tem que honrar, todos eles têm que honrar mutuamente. Então, você que é um pai, você tem que amar o seu inferior, ou seja, os seus filhos. Você deve orar por eles e os abençoarem, sabendo que essa autoridade que você recebeu vem do Senhor. O catecismo agora ele vai para uma outra resposta. Eu estou colocando só as respostas para a gente ser mais objetivo. Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superiores, e alegrar-se com os dons e a promoção um dos outros como sendo de si mesmos. Isso aqui é uma instrução bíblica, né? Nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos, né? Só que há um conflito em nosso coração, pois a nossa tendência pecaminosa é considerar-nos superiores aos outros. E olha que interessante aqui. É uma batalha entre o nosso desejo carnal e o Espírito, que nos comissiona a fazer a vontade de Deus. Então, você tem que se alegrar com os dons dos outros, com a promoção dos outros. Você se alegra na alegria dos outros? É basicamente isso que a resposta da pergunta 131 do Catecismo Maior está dizendo. E aqui como nós vamos desaguar na questão do racismo? Porque quando fala de iguais, eles não estão falando somente nas relações. Ele está falando também que todas as pessoas, homens e mulheres, são iguais. Nós temos na nossa genética 99%, 99,8%. Eu vou colocar um vídeo ao final que ele vai falar sobre isso. E os nossos genes são, eu ia falar uma palavra errada, são comparáveis, são similares, são... Está me faltando a palavra ainda, mas não há problema. Acho que esses sinônimos deram para explicar. São iguais os nossos genes com os nossos semelhantes. Olha o que eu coloquei aqui para fazer essa transição. Bíblica e cientificamente somos todos uma só raça. Embora tenhamos várias etnias e nações na Terra, humanos têm uma só origem, de um só homem. Deus fez todos os homens de uma única raça para habitar a Terra. Então, por que eu quero trabalhar esse termo, essa questão, esse assunto chamado racismo? É porque hoje em dia, irmãos, nós temos ouvido muito falar sobre esse assunto. Quando você procura na internet pregações sobre racismo, você não encontra muita coisa, e nós temos as Escrituras nos ensinando de maneira muito clara. Nós vemos racismo acontecendo no Novo e no Antigo Testamento. Os israelitas mesmo, os hebreus, o povo de Israel, eles receberam uma bênção do Senhor. Qual era a bênção? Eles seriam um povo exclusivo de Deus, e através desse povo aqui, Deus ia abençoar a nação. O que o povo de Israel fez? Eles pensaram que eles eram os queridinhos de Deus. Então, quando havia uma sub-raça, os samaritanos, por exemplo, que eram mestiços, eles não tinham contato, pois eles se consideravam superiores, eles se consideravam exclusivos demais. Então, você percebe que isso existe no povo de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vemos também, nas exposições em Atos, nós temos visto quantos paradigmas foram necessários ser destruídos pelo Evangelho, né? Gentios e judeus não se davam, os judeus acreditavam que os gentios não mereciam ser salvos. Isso existia já também no povo de Deus do Novo Testamento. A igreja do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, então, há racismo, há preconceito. Isso é necessário tratarmos nos dias de hoje. O Brasil é um país que viveu durante 300 anos aí sobre um regime de escravidão. É um assunto, sim, que nós precisamos trabalhar. Só que, antes de entrarmos, eu preciso só fazer uma pequena observação. Nós não cremos que há uma estrutura racista. Não há uma estrutura racista. Se nós pensarmos assim, nós estamos indo de acordo com o pensamento do filósofo o francês, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai dizer que
não é a sociedade que é corrompida, ou desculpe, é a sociedade que é corrompida, não o homem. Ele fala assim, o homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. Ou seja, o homem nasce bonzinho, a sociedade que é perversa, há uma estrutura perversa. Nós não acreditamos dessa forma. A antropologia bíblica não acredita dessa forma, muito pelo contrário. Nós cremos que o homem nasce mal, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos maus, a estrutura permanece, mas nós somos maus. E a sociedade é feita por quê? Por homens, e homens pecadores. Então não é a estrutura que é racista, são os homens que são racistas. E o problema está na onde? No coração do homem. Quando eu falo coração, eu não estou falando do músculo que bombeia o nosso sangue, não estou falando do cardio, não estou falando no pensamento hebraico, é a sede vital, onde estão reunidos as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas deliberações, isso é coração, é a sede do indivíduo. Então agora nós vamos, através de um livro do John Piper, eu incluí alguns materiais aqui, e eu fico de recomendá-los. É um livro do John Piper sobre racismo, se você colocar, é um livro referência sobre o assunto. Nós temos um livro do Arival Dias Casemiro, pastor presbiteriano de Pinheiros, ele tratando sobre esse assunto, um livreto, me aproveitei bastante dele para utilizar para essa aula. Há um livro Doutrina da Vida Cristã, do John Frame, um livro grosso assim que eu tenho utilizado para esse ano, que temos extraído muitas lições dele. Enfim, esses três eu acredito que você tirar uma boa base aí sobre o assunto. Mas é bem simples de entender, não tem nada de complicado. Olha a definição que o John Piper ele diz sobre racismo. Ele diz que o racismo é uma crença ou prática explícita ou implícita que qualitativamente distingue ou valoriza uma raça em detrimento de outras. Isso aqui é bem básico da gente entender, né? A gente sabe que é isso. O foco dessa definição de racismo está no coração humano. Por quê? O coração que acredita que uma raça tem mais valor do que a outra é um coração pecador. E aquilo que eu estava falando, o coração como sede onde o pecado está. E o pecado que ele comete é chamado de racismo. Desta forma, o racismo é um pecado antigo, não é nada peculiar ao nosso tempo ou sociedade. Ou seja, nós ouvimos falar muito sobre esse assunto hoje, mas isso aí perdura já há muitos e muitos séculos. Desde a origem, nós já vemos o pecado do racismo sendo evidente. O racismo, então, é um pecado que afeta tanto o homem, quanto o evangelho, quanto a igreja. Eu gostaria de, a partir desses três pilares, utilizar essas aplicações. Primeiramente, o racismo é um pecado contra Deus. O preconceito racial não é um ato de falta de amor, mas sim de ódio. Ou seja, não é um mínimo preconceito que eu tenho com outra pessoa. Nós temos, geralmente, em nosso meio, até brincadeiras, né? Brincadeiras racistas, muitas vezes levado com um tipo de humor por todas as partes, mas isso precisa ser revisto muitas vezes. Muitas vezes nós agimos por conta de uma tradição, por conta de um costume, né? E não nos damos conta o quão isso é prejudicial para outras pessoas, né? Então, primeiramente, nós devemos saber que racismo é um pecado contra Deus, é um ódio contra Deus. Sua prática ofende a Deus e os seus mandamentos. Vamos pegar algumas verdades aqui. Primeiro de tudo, todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Você sabe disso. E aqui eu fiz essa anotação aqui de madrugada, unidade e pluralidade. Eu estava pensando, por que feitos à imagem de Deus, o que tem a ver com racismo? Porque em Deus, no ser de Deus, há unidade e pluralidade. Há um Deus uno e há um Deus trino. É um Deus que tem uma substância manifestada em três pessoas. Em Deus, então, há unidade e pluralidade. Não humanidade da mesma forma. Nós somos todos da mesma raça. Alguns têm um pouquinho mais de melanina. Na verdade, o termo raça já não é tão interessante utilizarmos. Eu vou utilizar até o final porque é assim compreendido, mas não é um termo bíblico. Nós não fazemos essa separação. Todos pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. As Escrituras não fazem distinção. Na verdade, todas as vezes que nós vemos falando sobre raça, é uma distinção que o próprio homem faz, né? Então, olha o que está escrito ali nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E agora, eu coloquei esse outro versículo aqui para você ver a importância que Deus dá para essa questão da imagem. Olha a ordenança aqui, quando nós estamos falando aqui no capítulo 9 de Gênesis, nós estamos falando de preservação. É a ordem que Deus dá para a preservação da sua criação. Deus ordena assim: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Aqui é o mandamento da pena de morte. Esse aqui é o próprio Deus falando. Porque Deus faz o homem à sua imagem. Olha a consideração que Deus tem por aqueles que foram feitos à imagem dele. A explicação para a pessoa ser morta, porque ela cometeu um assassinato, não tem outra explicação. Deus não dá nenhum outro tipo de argumento. Só por esse. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, irmão, isso aqui, agora abrangendo, tirando o lado do racismo, todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, todos. Obviamente, essa imagem ela foi distorcida por conta do pecado. Então, quando nós vemos uma pessoa, um transgênero, quando nós vemos uma pessoa que foge um pouco dos padrões, nós vemos a imagem dessa pessoa que realmente ela não está regulada com a imagem e semelhança de Deus de acordo com o padrão bíblico. Né? Por quê? Ainda que tenha a imagem de Deus nela, o pecado distorceu a imagem de Deus nela. Mas nós devemos olhar para essa pessoa não como um pecado em si. Nós devemos olhar para ela como a imagem de Deus, que precisa ser restabelecida. Através do quê? Da pregação do Evangelho. E por isso nós pregamos o Evangelho para todas as criaturas. Ou melhor, quando falo todas as criaturas, estou me referindo para todos os homens. Então aqui é uma distinção básica. Então, quando nós somos colocados contra a parede em assuntos relacionados à ideologia de gênero, ao próprio racismo, pautas que a esquerda parece ter raptado, parece não, eles raptaram isso para utilizar como manobra política, nós temos um fundamento teórico, né, eles têm uma fundamentação teórica, que é a filosofia deles, mas nós temos um fundamento teórico, e não é apenas teórico, mas também prático, que é a palavra de Deus. Viva! A palavra é a verdade, essa aqui. Ela não é mutável, é a palavra eficaz do Senhor Jesus. E nós temos a palavra e nós podemos nos orientar para nos posicionar contra qualquer tipo de injustiça através da palavra do Senhor. Então, isso aqui tem que estar na nossa mente. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Agora, por que Deus é ofendido também? Deus ordena que amemos nosso próximo. Aqui há 2 mandamentos, né? Deuteronômio e Levítico. Jesus ele vai juntar os dois. Né? Quando ele é questionado qual é o maior mandamento, ele vai responder sobre esses 2 mandamentos. Resume bem a lei. Na época de Jesus, os rabinos, escribas e fariseus acrescentaram à lei de Deus 613 mandamentos humanos. 613 mandamentos humanos. 248 deles positivos e 365 negativos. Como assim positivo e negativo? Positivo é faça, negativo é não faça. Então, basicamente o judaísmo na época de Jesus se resumia a esse monte de regrinhas inventadas pelos homens. Diante de tantos mandamentos, um escriba perito na lei pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus vai responder: ama seu próximo e ame ao Senhor de toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele está resumindo aqui esses 2 mandamentos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, irmãos, nós temos que lembrar isso. Todo indivíduo é imagem e semelhança de Deus e nós devemos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todas as pessoas. Jesus, ele quando vai trazer a parábola do bom samaritano diante de uma classe judaica, ele está expondo a hipocrisia dos judeus e utilizando como exemplo alguém que era de uma raça diferente deles, que eram os samaritanos. Jesus estava confrontando ali também o racismo dos judeus. Jesus, ele confrontou os racistas no Novo Testamento. Então, é algo que nós devemos falar sim. Mas o racismo também é um pecado contra a humanidade. Veja só, achar que uma nação é superior à outra, ou que uma etnia é melhor do que a outra, é uma ofensa contra Deus e contra a humanidade. Há pessoas que não gostam de argentinos, não gostam de argentino. Né? É uma diferença é um racismo velado aqui. Né? Ainda que tenha uma brincadeira, a gente não gostar de argentino por causa do futebol, né? Mas não é perdoado, não. A gente tem que amar todos.
Agora, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho colocado algumas imagens, você viu ali, era uma pintura ali do Jardim do Éden, agora uma torre de Babel ao lado. É uma pintura muito famosa. Agora, olha só, toda raça humana tem uma origem comum, nós sabemos disso. Olha só, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Que Paulo está ensinando teologia e filosofia cristã lá em Atenas, né? E ele está dizendo isso aqui: de um só homem, Deus fez todas as nações. Aqui, retornando para Gênesis, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Lá, quando nós vemos o capítulo sobre a Torre de Babel, né, todos os homens falavam a mesma língua, só que eles queriam se exaltar, né? Deus foi lá e confundiu as línguas, e ali surgiram vários idiomas, né? Então, toda a raça humana tem uma origem comum, nós não precisamos de muita explicação sobre isso, nós já vimos que Deus criou o homem e mulher, e a partir dessa descendência do homem e da mulher, todos os homens vieram à existência. Toda a raça humana tem uma origem comum, mesmo com as variações na tonalidade da cor da pele, todos temos a mesma cor, sendo que uns têm mais melanina e outros menos. E nas características faciais, os humanos formam apenas uma raça. Nossas diferenças são muito mais proeminentes da cultura e geografia do que na genética. Então, nós todos aqui temos a mesma cor, aqui nós estamos. Obviamente, alguns não foram tão abençoados com a melanina, né? Eu não fui tão abençoado com melanina, outros foram mais, outros conseguem ficar mais tempo no sol, por exemplo. Eu fico cor-de-rosa quando eu tomo um sol. Então, todos nós, irmãos, aqui é muito lindo isso, porque todos temos uma mesma cor e várias paletas dessa mesma cor. Olha que maravilhoso que Deus faz. Nós não temos diferença na nossa genética nesse sentido. Todos do mesmo homem e da mesma mulher, todos tendo a mesma raça. Agora, há uma heresia, né, que isso aí surgiu nos círculos neopentecostais, que, certa feita, disseram que os descendentes de Cã seriam negros, essa era a marca, né? A cor das pessoas era a marca daquele que deveria ser assassinado. Lá em Gênesis, isso é uma besteira sem tamanho, não merece nem ser mencionado, né? Mas só fazendo menção aqui, não há nada de sinal de maldição para uma pessoa ter mais melanina que a outra. Isso aqui é papagaiada de neopentecostal, né? Mas vamos continuar. O racismo, ele é um pecado contra o Evangelho. Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Ele é o Messias para todos os que sofrem. Então, nós vemos que, primeiro, o racismo é um pecado contra Deus, é um pecado contra a humanidade e agora é um pecado contra o Evangelho. Jesus, então, ele vem para destruir essa estrutura racista que há em nosso coração. O racismo é um pecado contra a obra de Jesus. Somente a obra de Jesus é poderosa para anular as discriminações, as diferenças e as separações que existem entre os homens. Não é a força humana, mas somente o poder de Deus que é capaz de unir os homens. Somente o poder da cruz de Cristo destrói todo e qualquer preconceito. Então, não há formas de mudarmos o coração do homem. Não há medidas de reparação histórica que tanto tentam fazer. Não há outra forma, irmãos, a não ser a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Não há outra forma. É somente o anúncio da verdade libertadora de Cristo que pode trazer essa mudança para a nossa humanidade. É somente o Evangelho. Caso contrário, nós vamos continuar aqui investindo recursos humanos como numa torre de Babel. Os humanos se unindo e falando a mesma língua, dentro da mesma agenda, dentro da mesma ideologia, para construir algo e se declararem aqueles que terão um nome grande, né? A nossa ideologia venceu. Não, isso aqui não casa, nunca. Deus, ele vai descer e ele vai trazer confusão, porque não é a obra humana que traz a isso, é somente o Evangelho de Cristo Jesus. Ele já desceu, aliás. Cristo já desceu. Ele já veio, ele morreu em nosso lugar, e nós devemos anunciar essa verdade. O racismo é um pecado contra a igreja. Eu já havia passado isso aqui, irmãos? Não, né? O meu tá. Peraí. Deixa eu voltar aqui.
Isso. Tá. O meu está invertido, que estranho. É verdade, o meu está 1 e 2 aqui, eu alterei. Bom, enfim, o racismo é um pecado contra a obra de Jesus, e o racismo é um pecado contra... É o da cruz. Não sei porque alterou aqui, é o mesmo arquivo? Pronto. Isso. Jesus, veio para pregar, curar e libertar, consolar pecadores de qualquer etnia ou nação. Ele veio para morrer por sua igreja e pelos pecadores eleitos de todos os lugares da terra. O propósito explícito do seu ministério era, e ainda é, salvar e reunir um povo, o qual não é definido pela sua origem, cor de pele ou por suas qualificações morais. É somente Cristo que tem que ser anunciado e não somente essas invenções humanas. E por último, irmãos, o racismo é um pecado contra a igreja. O projeto de Deus é ter um povo que reúna todas as etnias. E aqui, Apocalipse vai dizer, tribos, raças e nações. Agora, há uma só igreja, um só povo que reúne judeus e convertidos de todas as etnias da terra. Jesus derrubou toda a parede de separação e inimizade entre os homens. Então, toda a parede que os homens colocaram foram derrubados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Agora, muitas vezes nós não interpretamos essa realidade e queremos impor o nosso ritmo, os nossos preconceitos. Recentemente, o pastor Mariotto, ele esteve pregando sobre os paradigmas, né, as paredes que nós colocamos, a nossa bagagem, ele trabalhou sobre a bagagem que nós trazemos da época quando nós não éramos convertidos ainda. Então, a bagagem, incluindo isso, também dá para colocar o nosso preconceito racial, as nossas limitações de classes, né, um mais rico, aquele ali eu vou fazer uma distinção porque essa pessoa aqui não tem o mesmo grau de instrução, eu tenho alguns títulos acadêmicos, ela não tem nenhum. Então, eu não me sento na mesma mesa, né? Ou então, essa pessoa aqui, ela ganha menos do que a mim, não sento com ela na mesma mesa. Ou então, ao contrário, né? A pessoa, ela ganha mais ou menos, a gente faz distinção de valores monetários. Nós fazemos distinção de homens e mulheres. Não, nós não conversamos com mulheres ou não conversamos com homens. Cristo, ele arrebenta com todas essas barreiras, porque é um povo só, é uma igreja só, ele reúne tudo nele. Nós não temos que fazer essa separação e de inimizade entre os homens. E por fim, o último slide. O racismo é um pecado contra a igreja, ainda falando sobre isso, agora apontando para o fim. O céu é o destino do povo de Deus e da igreja de Cristo. Lá encontraremos homens e mulheres, de todas as tribos, línguas, povos e nações. O céu será a manifestação visível, perfeita e eterna da adoração a Deus por todas as nações. Lá nós teremos pessoas de todas as cores. Ali se manifestará a bondade do Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as línguas. Mas nós temos que romper com esse racismo, muitas vezes em nosso coração, nós temos que renunciar a isso, e pedimos para o Espírito nos ajudar, para que nos mostre e possamos ter o nosso comportamento transformado. Vamos fazer uma oração e na sequência nós vamos assistir um vídeo. Pai querido, nós agradecemos por essa manhã, por essa rápida instrução advinda da sua palavra. Nós rogamos, Senhor, que a sua igreja ela possa ter um olhar que não faz separação entre os homens. Na verdade, a igreja é o único lugar onde que o necessitado, ele se senta com aquele que é mais abastado. É o lugar onde que aquele que chega oprimido, aquele que chega cansado e sobrecarregado, encontra alívio. É na igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos plantou aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos feito frutificar aqui. E rogamos para que sejamos crentes que não coloquem barreiras entre os homens. Pedimos que o Senhor limpe do nosso coração esse pecado, do preconceito e do racismo. Nós rogamos no nome precioso de Jesus. Amém.